Ok, gente. Primeiramente, boa tarde. Gostaria de agradecer pela oportunidade de estar falando para vocês. Eu gostei da palestra, aula de bandeira, que foi, a gente não combinou, mas a minha vai ser como a continuação da aula dele. Algumas coisas vão se sobrepor, mas é bom que eu não preciso explicar de novo. Como já foi apresentado, sou mestre, sou estudante de doutorado pela Rural, e trabalho com bioinformática, mais voltado para genômica de comparativa de bactérias, mas trabalhando com genômica a gente pode comparar todos os organismos. Então, vou falar um pouquinho de vocês sobre genômica comparativa no geral e um pouco sobre pangenômica e suas aplicações para análise de COVID-19. Ok, já foi falado, isso aqui vai ser um pouco repetitivo, algumas coisas vocês já viram, mas com o sequenciamento de NGS, o número de dados gerados são enormes. E, para ter uma ideia, deixa eu só trocar o apontador. Só para vocês terem ideia, isso aqui também já foi visto, o número de genomas, ou de bioprojetos de genomas no GOLD Database é enorme. A maioria representa bactérias, principalmente pelo seu potencial industrial e importância médica. E os vírus, que a gente vai falar aqui hoje, representam pouco menos de 10 mil bioprojetos, no banco de dados. E, falando de genoma, só para ter em mente que genoma nada mais é do que o conjunto de dados de genes de um determinado organismo. Como falei, com a introdução do NGS, além do número elevado de genomas disponíveis nos bancos de dados, foram surgindo outras novas ciências dentro da genômica. Começou com a genômica, para análise de genomas, apenas de genomas, e em seguida, com o sequenciamento de RNA-seq, transcriptômica, proteômica, metabolômica, entre outras. E como vocês podem ver aqui, essas ciências, ou subciências, elas não estão separadas, elas funcionam interligadas. Muitas vezes, para mim, é difícil falar de genômica sem falar de pangenômica, ou sem falar de pantranscriptômica, e assim outro. E a panômicas, que inclui a pangenômica, que eu vou falar um pouco para vocês, ela surgiu pela necessidade de avaliar uma grande quantidade de dados ao mesmo tempo. As aplicações das ômicas e das panômicas em geral é muito utilizado para taxonomia, principalmente de procariotas, que avançou muito nos últimos anos, para probióticos, desenvolvimento de produtos farmacêuticos, desenvolvimento de tecnologias e diagnóstico e desenvolvimento de biomarcadores. No geral, a gente fala que a genômica é responsável pela identificação do conjunto de dados ou do conjunto de genes em um organismo, a transcriptômica e a proteômica, importantes para a identificação de genes que são expressos diferencialmente em um organismo ou um grupo de organismos, e para comparar um número muito excessivo de dados, vamos falar aqui de milhares de genomas ao mesmo tempo, foram criados termos pangenômica. E, falando de genômica comparativa, que vai ser o meu tópico principal, o que seria genômica comparativa? Nada mais é do que a combinação de dados genômicos e biologia comparativa evolucionária para questões sobre estrutura genômica, evolução e função. Eu vou falar hoje vai estar mais voltado para estrutura genômica e evolutiva, mas quero falar que sempre se fez comparação genômica. Desde que se começou a selecionar organismos com base em suas diferenças, a genômica ou a base evolutiva estava sendo comparada. Então, a gente pode dizer que sempre a gente fez comparação genômica.
E uma coisa importante, como eu falei, está voltado muito para a parte evolutiva. Eu gosto muito dessa frase de Tom Brzezinski, de 1973, que ele fala que nada em biologia faz sentido senão à luz da evolução. Então, vocês vão ver, eu vou falar muito sobre genômica comparativa, mas vai estar muito relacionada com evolução. Por exemplo, na palestra de Bandeira, ele falou de diversidade genética. A diversidade genética leva à evolução. E uma pergunta importante quando a gente fala de genômica comparativa é por que comparar genoma? Primeira coisa, genoma descreve características hereditárias. Hereditárias significa evolutiva. Ele descreve o grau de evolução de um determinado organismo ou de um determinado grupo de organismos. Organismos relacionados compartilham genomas ancestrais, mais uma vez ligado ao fato da evolução. E os elementos codificados no genoma são comuns em organismos relacionados. Aqui eu abro um parênteses, não apenas em organismos relacionados, intimamente relacionados, mas aqueles organismos distantes, por exemplo, que deram origem a um ancestral, a população de hoje, eles compartilham elementos comuns de seus genomas. A genômica comparativa permite o entendimento funcional de um determinado organismo, principalmente quando a gente tem organismos modelos como o Escherichia coli, Saccharomyces, dentre outros, que são os organismos mais conhecidos como modelos. A gente pode transferir a informação que a gente sabe sobre a funcionalidade desses organismos para organismos que a gente está estudando agora. Por exemplo, organismos que estão surgindo, como no caso do coronavírus Covid-19, SARS-CoV-2, a gente pode pegar informação daqueles organismos relacionados, por exemplo, os vírus, os outros coronavírus, causando síndromes respiratórias, e pegar aquelas informações e comparar, e tirar inferência dessas comparações. As comparações genômicas podem ser informativas mesmo para organismos distantemente relacionados, como eu falei, as características funcionais dos genomas, que podem ser compartilhadas com os organismos ancestrais. Diferenças genômicas podem sustentar diferenças fenotípicas, sejam elas morfológicas ou fisiológicas, chamando a atenção para que nem sempre o fenótipo está relacionado ao genótipo. A gente deve levar em consideração a questão epigenética, a influência do ambiente sobre determinado organismo. Fenótipos e outras propriedades a nível dos genomas conhecidos, a comparação do genoma pode fornecer uma visão mecanicista ou funcional das diferenças. Por exemplo, quando a gente faz a análise de associação genômica, quando a gente tem o objetivo de pegar um conjunto característico dos genomas e relacionar com determinado fenótipo que o organismo está expressando. Mais uma vez, ajuda na identificação dos elementos funcionais, novos elementos funcionais, quando você não sabe que determinada proteína é funcional. Quando você não sabe a função daquele organismo, você pode comparar com outros genomas e tentar tirar inferência sobre aquela análise. E no processo evolutivo e das restrições evolutivas, o que permitiu a evolução daquele organismo ou o que fez com que aquele organismo não evoluísse ou evoluísse de uma forma diferente. E, em se tratando de comparação de genômica, como eu comparo esse organismo? Devo comparar organismos distantes, da mesma espécie, do mesmo gênero, da mesma família. Aqui eu vou trazer para vocês 3 níveis básicos, ou 2, depende da classificação de cada um. É a comparação entre espécies, quando você compara a nível de isolado ou a nível de indivíduo de determinada espécie. Nível de isolado, quando se trata de organismos procariotos e vírus. E indivíduo, quando se trata de organismos eucariotos. Que você pode comparar quais são as características
daqueles organismos responsáveis por determinado fenótipo que aquele organismo está expressando. Ou se pode comparar, por exemplo, a nível de gênero, ou a nível de espécie, quais as características, nível de espécie dentro do gênero, quais as características do genoma mostram evidência para pressão seletiva daquelas espécies. Porque dentro do gênero X, eles foram divididos em duas espécies. E se tratando, se tem um gênero que divide em duas espécies, se tratando, você pode analisar somente um grupo de espécies, que seria um subgrupo. Por exemplo, em bactéria, a gente tem algumas classificações como subespécie, que é a classificação baseada em alguma diferença fisiológica ou fenotípica. Você pode comparar um grupo com o outro e descobrir, fazer inferências sobre os processos evolutivos daqueles grupos, dois grupos, e suas características funcionais dentro daquele grupo que você está analisando. E o que eu posso comparar dentro do genoma? Tenho lá minha sequência genômica e quais são os níveis de comparações dentro daquele genoma. Didaticamente, eu gosto de usar essa divisão. Dividir as características gerais do genoma, a sequência do genoma completo e as características específicas ou componentes funcionais. Características gerais, como o número e tamanho do cromossomo, o plasmídio, se existir no caso das bactérias, conteúdo de nucleotídeo, conteúdo de guanina, citosina, timina, adenina. No campo do genoma completo, a similaridade entre as duas sequências. Por exemplo, uma análise que tem sido muito utilizada é a identidade média do nucleotídeo para ver a similaridade entre dois organismos. A organização das regiões dentro do genoma, por exemplo, a organização de genes ou de fragmentos do genoma, a gente chama sintenia. E quanto aos elementos funcionais ou característicos dos genomas, o número e tipo de genes, RNA não codificantes, elementos circulatórios, e a organização desses genes dentro do genoma. Trazendo aqui para você as características gerais do genoma, geralmente calculado para organismos ou indivíduos individualmente e depois comparados entre si, e é fácil de calcular, relativamente fácil. Por exemplo, a raça humana, ou Homo sapiens, a gente sabe 23 cromossomos. E uma outra coisa, a gente pode comparar o tamanho e número de genes, a gente pode comparar para organismos individualmente e depois comparar para outros organismos. Aqui só alguns exemplos, número de genes, número de cromossomos ou plasmídio, tamanho de genoma e número de genes. Geralmente, embora seja grosseiramente falando, a gente pode falar que o número de genes, tamanho, o número de genes, genoma, eles são característicos de um determinado organismo. Geralmente, organismos intimamente relacionados, eles apresentam essas características semelhantes. Por exemplo, para Escherichia coli, apenas um cromossomo em torno de 4,6 megabases do tamanho do genoma. E uma média de 4.300 genes, por exemplo. Então, a maioria das Escherichia coli vai ter tamanho similar. Outra coisa importante, que eu vou até chamar a atenção para vocês, é o conteúdo GC. E o tamanho do cromossomo, eles podem ser a característica mais marcantes de um organismo. O conteúdo GC, acho que não foi mostrado na aula de tratamento de dados, mas quem tentou fazer o fluxograma que foi passado ontem, quando usa o FASTQ, um dos parâmetros analisados é o conteúdo GC de um sequenciamento, que ele pode dar indicativo da contaminação daquele sequenciamento por outros organismos. E mais importante que isso é quando você está fazendo sequenciamento de um organismo simbionte ou patogênico, que geralmente, ou muitas vezes, quando não é possível isolar em cultura pura aquele organismo,
O conteúdo disso é importante para diferenciar quais são os reads de um organismo e quais são os reads de outro organismo. Para isso, tem um termo chamado globologia, não sei se é essa a tradução, eu nem cheguei a traduzir, que foi também criado um software com o mesmo nome, que ele diferencia os reads, ele mapeia ou plota o conteúdo GC e o número de reads, ou o número de contigs depois de montados, e ele, de acordo com isso, ele mostra o nível de contaminação. E esse nível de contaminação, se você já tiver montado seu contig, se não tiver o genoma completo, você pode excluir aqueles contigs da sua montagem, porque faz parte do organismo. Por exemplo, o hospedeiro, você chegou, do qual você sequenciou o organismo, ou, se for nos reads, você pode mapear a montagem preliminar do genoma aos seus reads e excluir aqueles reads que são diferentes ou que fazem parte de outro organismo. Para comparar o genoma completo a nível de sequência de nucleotídeo ou aminoácido, como eu falei, um dos parâmetros mais usados é a identidade média de nucleotídeos. Esse termo se popularizou, na verdade, a partir de 2007, para a taxonomia de bactérias e arqueias, que geralmente era feito em laboratório, era um trabalho custoso, vamos dizer assim, e era o padrão ouro para taxonomia de bactéria, que dizia que 70% de identidade entre dois organismos, que era feito no laboratório, para isso você precisava ter o organismo, o isolado tipo do organismo que você estava trabalhando no seu laboratório para fazer isso. Isso dificultava a taxonomia de bactérias. Com o sequenciamento genômico, em 2007, foi proposto utilizar a identidade média do nucleotídeo com base na identidade, na similaridade de nucleotídeos no genoma completo, e foi visto que 95% de identidade média de nucleotídeos correspondia a 70% da hibridização DNA feita no laboratório. A partir de então, na verdade, nessa ocasião foi desenvolvido um programa chamado JSpecies, que é escrito em Java, que ele calcula rapidamente, com base em dois algoritmos, um deles é BLAST, o outro é o NUMER. Ele compara os organismos rapidamente, você pode, em questão de minutos, identificar a sua espécie que você está analisando. A identidade média do nucleotídeo também foi visto que ele reflete o grau de conservação do DNA. Por exemplo, 70% de identidade de hibridização DNA corresponde a aproximadamente 69% de conservação dos genomas entre duas espécies que estão sendo analisadas. E como funciona esse método? Como ele foi desenvolvido? O genoma, o algoritmo do software, ele fragmenta o genoma em pequenos fragmentos de 1.200 nucleotídeos, semelhante ao que era feito no laboratório. Depois, por BLAST, ele vai alinhar todos aqueles fragmentos às regiões do genoma. Como se ele fizesse o BLAST. Primeiro fragmento contra todo o genoma, segundo fragmento contra o restante do genoma, e assim por diante, até fazer o BLAST de todos os fragmentos do genoma. E o software analisa que uma média de identidade acima de 30% de todos os fragmentos corresponde a um comprimento alinhável acima de 70%. E, com isso, eles conseguem determinar e fazer a relação entre a hibridização no laboratório e a hibridização em sílico, por assim dizer. Depois desse software, outros foram desenvolvidos para calcular a distância entre os genomas e também fazer a hibridização DNA, em vez de fazer no laboratório, a gente faz em sílico também, para bactéria. Aqui é mais exclusivamente para bactéria, agora eles passaram a usar mais para vírus. E
alguns autores eles consideram que para vírus, da mesma forma, identidade maior que 95, ele pertence à mesma espécie. Mas cada comissão do Comitê Internacional de Taxonomia de Vírus, eles adotam critérios diferentes para cada gênero, para cada família de vírus que estão sendo analisadas. Quando a pessoa propõe uma nova espécie de vírus, o comitê vai analisar com base nas características específicas para aqueles organismos. Mas, para título de comparação genômica, a identidade entre os organismos já indica que os organismos são próximos. Outra questão importante no alinhamento, na comparação do genoma completo, é o alinhamento do genoma completo. Você pode ver a colinearidade ou sintenia entre dois genomas. O que significa? Qual o nível de organização de um genoma em relação ao outro? Por quê? Porque muitas vezes o nível de organização, ou a mudança de um fragmento ou de um cromossomo dentro do genoma, ele pode causar variação na evolução daquele organismo, na funcionalidade de determinado gene, por exemplo, determinada proteína. Por exemplo, aqui tem um exemplo das trocas que podem acontecer dentro da sequência de genoma. Se tem fragmentos do genoma, por exemplo, você pode ter a composição onde organismos ou fragmentos que eram separados, eles podem, de repente, separados, digamos, por um elemento de regulatório, eles podem se juntar com o passar do tempo e, com a evolução do organismo, eles estarem juntos, não mais separados. Pode ter a inserção de um fragmento, por exemplo, nesse caso, o fragmento C ele foi inserido entre o fragmento A e B. Isso é comum em bactérias, mais em bactérias, em procariotas em geral, devido aos elementos transponíveis ou elementos de inserção, ou elementos móveis também, pode ser chamado, que são elementos que são móveis dentro do genoma que, dependendo da situação, eles inserem em pontos diferentes do genoma, eles podem cortar o genoma e fazer a organização diferente do genoma. Pode acontecer a deleção, como nesse caso, o fragmento B foi deletado e teve uma redução no tamanho do genoma. Pode ter a substituição de um fragmento por outro, como nesse caso, o elemento B ele foi substituído pelo elemento D no genoma. Então, o elemento B, no processo evolutivo, ele deixou de existir e agora, como nesse caso, como na deleção, houve uma redução do fragmento ou do tamanho do genoma. Quando ocorrer a inversão, onde, por exemplo, a sequência ABCD passa a ser ACBD, a inversão, a mudança daqueles fragmentos ou de elementos do genoma, e a duplicação. Por exemplo, um gene ele foi duplicado dentro do genoma, agora ele se apresenta em duas cópias dentro do genoma. Possivelmente com a mesma função ou função relacionada, mas muitas vezes com o processo evolutivo, uma das cópias do gene passa a ser não funcional. E se tratando da organização dos fragmentos ou dos elementos dentro do genoma, isso também resulta em uma conservação dentro do genoma, da similaridade ou da ordem das sequências. Para isso, alguns termos, dois termos, na verdade, usados, colinearidade e sintenia. Dois elementos são colineares se eles possuem a mesma sequência linear dentro do genoma. Ou pode ser sinteno ou sintênico, se eles estão no mesmo cromossomo, por exemplo, de organismos eucariotos, ou se eles possuem a conservação da ordem de blocos dentro do genoma. Por exemplo, se eles possuem, por exemplo, A, B, C, D de um genoma, no outro genoma eles possuem a mesma organização e assim por diante. Para isso, um software que é muito usado é o Malve.
Ele foi lançado, acredito que em 2004, e desde então é um dos softwares mais utilizados, porque é simples de utilizar e mostra o grau de conservação dos genomas em blocos de acordo com a colinearidade. Por exemplo, aqui, pode ver que esses blocos são colineares, estão na mesma posição dentro do genoma, aqui é o genoma de bactéria. A gente pode observar que entre esses dois genomas tem um processo de inversão nessa região do genoma, por exemplo, e a gente não tem como observar aqui, mas tem a diferença entre o tamanho do genoma, possivelmente devido à perda, à deleção de fragmentos de blocos dentro do genoma. E dentro da frequência do genoma, uma pergunta que geralmente surge para quem está começando a fazer genômica comparativa é quais os genomas eu devo alinhar, quais os genomas eu devo alinhar que não será um problema, ou quais genomas eu posso alinhar que não será um problema para a minha análise. Eu trago aqui duas questões, três questões, na verdade. Primeiro, os genomas devem possuir uma ancestral comum suficientemente recente para que regiões homólogas possam ser identificadas. Se você estiver avaliando dois genomas que são muito distantes, que você não possa identificar nenhum elemento ou nenhuma parte do genoma entre aqueles dois genomas, não é interessante você usar para esse alinhamento. E eles podem... A outra questão é que eles derivem, que eles possuam um ancestral comum, que seja suficientemente distante, de modo para que ocorram mudanças interessantes. Se você está avaliando ou comparando genomas que são muito simples ou são muito próximos, clones, por exemplo, não tem por que você estar comparando aqueles dois genomas, ser muito próximo evolutivamente. E a outra questão é que depende muito da sua pergunta biológica. O que é que você quer ver? Geralmente eu falo dessa forma. O que é que você quer ver na sua comparação de genoma? Ou a sua pergunta biológica em relação àquele organismo é relacionada ao organismo ou a algum fenótipo específico que você quer detectar, ou que você quer ver a diferença entre aqueles dois organismos, ou você está investigando um processo biológico, por exemplo. Então, isso vai determinar o nível de similaridade entre os genomas, ou o nível de ancestralidade que você vai utilizar para comparar os seus genomas, para escolher o genoma que você pretende comparar. E para avaliação, para comparação de características genômicas, aqui eu trago para vocês o exemplo de análise comparativa de genes. E uma questão que deve ser dita é que as relações evolutivas das características dos genomas, elas podem ser complexas, desculpa. Então, alguns termos específicos são necessários para determinar, para se ter uma nomenclatura específica, para determinar o nível de caracterização, o nível de comparação entre os genes que se está querendo analisar. E essas nomenclatura vem para entender como os genes eles estão relacionados. Se eles são relacionados funcionalmente, a gente chama analogia. Por exemplo, os organismos não possuem origem comum, mas eles possuem, os genes possuem alguma similaridade funcional. Ou os genes devem possuir uma origem evolucionária comum, por exemplo, homologia, ortologia, entre outros termos, que eu vou mostrar para vocês, acredito que no próximo slide. Ou aqueles genes que você está tentando analisar, eles possuem uma relação evolucionária e uma relação funcional ao mesmo tempo, que a gente chama paralogia. Falando sobre esses termos, e a definição descreve as relações evolutivas, para vocês terem em mente,
Genes homólogos são elementos semelhantes que compartilham um ancestral comum. Isso não quer dizer que eles são que existe grau de homologia. São homólogos, simplesmente possuem uma ancestral comum. Genes análogos são genes que possuem, de certa forma, são similares funcionalmente e evoluir através da evolução convergente e não compartilham ancestralidade, ou seja, possuem similaridade apenas quanto à função, não quanto ao processo evolutivo que o organismo, que é aquele gene que você está analisando, sofreu. Genes ortólogos, quando eles derivam de um processo de especiação, por exemplo, quando você tem duas espécies que, a partir de determinado momento, eles apresentaram diferenças significativas, evolutivas significativas, que fizeram eles serem classificados como duas espécies, ou paralogia, genes parálogos, quando eles divergiram através de um processo de duplicação no mesmo genoma, ou seja, um gene, ele sofreu um processo que ele foi duplicado, então ele apresenta duas cópias dentro daquele mesmo genoma. Mas isso não significa que esses genes são análogos. A princípio, sim. Mas com o processo de evolução, geralmente esses genes eles passam a ter funções diferentes durante o processo evolutivo daquele organismo. E outros termos, geralmente termos mais complexos, coortólogos, xenólogos, por exemplo, quando acontece transferência horizontal de genes, principalmente em bactérias, são chamados xenólogos, que são genes que vieram de outro organismo. E assim por diante. Mas os principais são homólogos, ortólogos e parálogos, são os mais utilizados em genômica comparativa e pangenômica. Aqui, graficamente, fica mais fácil de entender. Genes homólogos, todos os genes, eles compartilham uma ancestral comum. Dentro dos genes homólogos, a gente tem as subdivisões. Os gêneros ortólogos são genes homólogos, fazem parte do grande grupo, que divergiram através de um processo de especiação, deram origem a duas espécies diferentes. Como aqui nesse, por exemplo, é o gene da beta-tubulina, que eles divergiram em três espécies diferentes. E genes parálogos são genes homólogos que divergiram através de um processo de duplicação gênica. Esse processo. Dois genes que foram duplicados, eles são chamados de parálogos. Mas o que é mais importante, que a gente trabalha em pangenômica e genômica comparativa, são genes ortólogos, que a gente leva em consideração o processo evolutivo. E uma coisa importante é para nunca confundir. Geralmente o termo ortologia ele é mal utilizado porque muitas vezes a gente usa, e tem se tornado comum, o gênero ortologia relacionado a um descritor funcional, relacionado à característica funcional do genoma. Mas atenção, ortologia diz respeito apenas ao processo evolutivo daquele gene, para duas espécies ou clados que estão sendo comparados. E outra coisa, ortologia não é transitiva, ou seja, não muda. Se A é ortólogo de C e B é ortólogo de C, não implica se A vai ser um ortólogo de B. O que isso significa? Que se A e C são ortólogos, A e B também podem ser ortólogos. Se B e C são ortólogos, A e B também podem ser ortólogos. Isso depende do processo evolutivo que você está considerando. Aqui, você pode ter outras classificações, mas eu não vou entrar em detalhes, que vai se tornar confuso, mas à medida que o processo evolutivo vai acontecendo, vai se tornando mais confuso e novos termos vão surgindo para classificar genes, para padronizar a nomenclatura para comparação gênica.
Essa era a parte de genoma comparativo. Eu queria dar uma ideia para vocês do que se pode comparar e como se pode comparar. E agora eu vou falar de pangenômica viral, sobre definição e como são aplicadas para a virologia, duas linhas principais de utilização da pangenômica em estudos virais. Para isso, vou voltar com alguns dados, como fosse a introdução. Atualmente, a gente tem 6.590 espécies de vírus descritas no ICTV, que é no Comitê Internacional para a Taxonomia de Vírus, na última liberação das espécies aceitas. E as sequências genômicas que estão sequenciadas, a maioria deles corresponde àqueles que têm interesse médico, biotecnológico e ambiental. E essa ampla diversidade de informações ou de dados de vírus dentro dos bancos de dados públicos faz com que a gente comece a abordar de maneira mais avançada ou mais complexa a genética dos vírus ou a diversidade de vírus. Por exemplo, a gente pode começar a entender como eventos de inserção ou de exclusão de elementos ou sequências gênicas, diferenças de nucleotídeos dentro do organismo e outros eventos como recombinação e rearranjo dentro do genoma, como que esses fatores podem contribuir para a evolução daqueles organismos, ou como que esses fatores podem fazer com que surja um novo patógeno, como é o caso do SARS-CoV-2. E como que essas mudanças podem ter implicações no diagnóstico molecular, por exemplo. Muitas vezes você está fazendo detecção e um prime não funciona, ou você tem um resultado falso positivo para a amostra. Acho que alguém comentou isso acho que ontem ou hoje de manhã, não me lembro. Como que uma mutação pode levar ao aumento da patogênese de um vírus, ou como a gente pode usar esses dados para epidemiologia viral, seja ela a longo prazo ou também em tempo real, como já está acontecendo. Vou mostrar para vocês daqui a pouco. E, apesar da gente ter um grande número de dados genômicos de vírus, alguns ainda são muito poucos. E por que usar o sequenciamento do genoma completo em vez de apenas sequências de genes específicos, por exemplo? Genes que você está interessado. Primeiro, a detecção das variantes resistentes a medicamentos. Você pode detectar todas essas variantes e também identificar novas variantes dentro daquele organismo que você está analisando. Quais são as variantes que fazem com que aquele vírus, por exemplo, seja resistente ao medicamento? Ou como que uma mutação naquele gene, como que a variação no genoma do vírus pode modificar uma proteína que vai fazer com que uma vacina não seja mais funcional. E assim por diante. Identificação de mutações associadas à transmissão ou à gravidade da doença. Outro fator que pode ser descoberto, ou pode ser entendido com a utilização da análise do genoma completo. Permite uma melhor resolução filogenética. Eu sei, no caso do SARS-CoV-2, por exemplo, que o genoma é entortido para de base, em vez de usar como se utiliza para bactérias, por exemplo, muitas vezes se usa apenas um conjunto de genes, chamados genes housekeeping, que para inferir sobre a filogenia daquela espécie. E também para vigilância genômica. Você pode ver como que que um vírus, por exemplo, que é uma doença, como que o vírus está progredindo espacialmente, como está ocorrendo o surto de novas doenças, qual a probabilidade de ocorrer o surto de novas doenças com base naquele vírus. E apesar de a gente ter um número muito grande de genoma dos bancos de dados, para os novos vírus, como no caso do SARS-CoV-2,
quando ele surgiu, no início é complicado comparar esse vírus, porque a gente tem um número muito pequeno de sequência. Embora tenhamos, alguém falou hoje de manhã ou ontem, milhares de sequências de Covid-19, de SARS-CoV-2 no banco de dados, para alguns lugares, como por exemplo no Brasil, apenas 84 genomas sequenciados. E o professor João Paulo falou de manhã que a maioria são do estado de São Paulo e Minas Gerais. E quanto aos outros locais, quanto às outras regiões do país? Então, em alguns locais, a gente carece de fazer sequenciamento de novos isolados virais. E o sequenciamento de genomas virais tem um papel importante na luta contra epidemias emergentes e emergentes, que a partir deles a gente pode inferir e tomar decisões com base nas variações do genoma do vírus. E também isso possibilita a gente monitorar o surgimento e a disseminação de novos patógenos. Por exemplo, o SARS-CoV-2, que surgiu na China, a gente consegue seguir o vírus de acordo com o genoma, igual a Bandeira mostrou na aula dele, com análise de variabilidade genética, que como que os vírus, como que eles estão distribuídos, as mutações daqueles vírus. E, com isso, a gente pode tomar decisões de como a gente pode como que a gente pode lidar com esse vírus. Por exemplo, será que essas mutações que eu vou mostrar para vocês, elas estão se acumulando ao longo do tempo? Como que elas podem prejudicar o problema de controle quanto a medicamentos, por exemplo? E, como falei, a gente tem milhares de sequências genômicas do SARS-CoV-2 nos bancos de dados, porém, para fazer inferências mais precisas, um grande número de genomas é necessário. E como falei no início da apresentação, para analisar um grande número de genomas, ou quando a gente analisa um grande número de genoma, foi dado o conceito de pangenômica, que pangenoma nada mais é que o conjunto completo de dados de uma dada espécie através do sequenciamento de várias linhagens, de vários isolados da mesma espécie. Esse termo foi introduzido em 2005 e se popularizou a partir disso, principalmente na última década com o sequenciamento NGS. E o pangenoma de uma espécie ou de uma unidade taxonômica sob análise nada mais é do que o conjunto de genes que estão presentes em todos os indivíduos. Por exemplo, ou graficamente, para ficar melhor de entender, quando você tem apenas um organismo, apenas um genoma sob estudo, você tem um conjunto de genes daquele organismo. A partir do momento que você compara dois genomas, ou conjunto de genes daqueles dois genomas, você já pode chamar de pangenoma, que nada mais é do que o conjunto de genes de todos os organismos. No caso, dois organismos que você está analisando. E você pode adicionar à sua análise a quantidade de genomas que você quer analisar, dependendo também do seu poder computacional, porque geralmente, dependendo da quantidade de genes ou da quantidade de genomas e do seu poder computacional, pode demorar dias rodando uma análise pangenômica. Mas, foi mostrado para a gente, por exemplo, com o pessoal da Illumina, que a gente já tem aprimorado o software e o poder computacional para fazer análise quase que em tempo real. Chama a atenção para um ponto importante, que é quando você está comparando conjunto de genomas, você vai ter o número de genes que são compartilhados entre todos eles, que a gente chama de core genome ou core do genoma, que nada mais é do que todos os genes que são compartilhados entre todos os organismos. O conjunto de genes compartilhados entre todos os organismos, a gente determina o core do genoma. E esses outros genes
vindo aqui para o lado direito, você tem o core de genoma, tem aqueles genes que são compartilhados entre um conjunto de organismos, não importa que você vê, por exemplo, aqui você vai ter um conjunto de genes que vai ser compartilhado por um conjunto de organismos, então a gente chama genes compartilhados. E também aqueles genes que são compartilhados por apenas um organismo, são genes únicos daqueles organismos. Geralmente, esses genes têm importância para suas análises, porque geralmente esse gene ele pode ser responsável por uma característica importante daquele organismo que você está analisando. Talvez esse gene ele pode dar origem ao fenótipo que você está analisando. Por exemplo, quando eu falei na análise comparativa, você está avaliando um fenótipo, um organismo, um processo, muitas vezes é um gene diferencial naquele organismo que faz com que aquele processo seja mais otimizado naquele organismo. E sempre, esses genes também eles podem ser chamados, esses genes compartilhados ou únicos, eles são chamados de genes acessórios. E tem umas outras subclassificações, como genes da nuvem, genes acessórios, genes não essenciais e assim por diante. Voltando para os genes do core do genoma, geralmente esses genes são aqueles genes que são essenciais para a sobrevivência do organismo. São chamados de core genes e também de genes housekeeping. Significa que esses genes são essenciais para a sobrevivência desse grupo de organismos. E quais as aplicações de fazer pangenômica ou genômica comparativa de vírus, principalmente voltando aqui para o lado dos vírus relacionados a doenças em humanos. Então, as doenças infecciosas, como a Covid-19, como a Bandeira mostrou anteriormente, e tem sido mostrado, eles apresentam ou são considerados notórios mecanismos de mutação, principalmente naqueles vírus de RNA, como SARS-CoV-2, devido às características inerentes desse vírus, como foi falado anteriormente, Bandeira explicou na aula anterior. E, com isso, também a gente tem a rápida evolução com essas mutações e a rápida capacidade de disseminação desses vírus, como no caso da SARS-CoV-2, a Covid-19, que se espalhou rapidamente pelo mundo inteiro, levando a surgimento de patógenos recém-mutados, cepas mais virulentas, bem como resistentes a antibióticos e outras drogas, por exemplo, devido às variações, às mutações que ocorrem nesses vírus. Então, um dos objetivos da vigilância genômica, vamos assim dizer, seria realizar uma vigilância global, se a gente falar, por exemplo, no caso de uma pandemia, ou local, quando aqueles patógenos estão presentes em apenas determinada região, e entender a resistência a medicamento, a emergência e a disseminação dos patógenos. E com isso, sabendo de como está a evolução desses vírus, fornecer dados que sejam usados para tomar decisões para a enfrentação da doença, para enfrentamento, da doença. E vocês podem perguntar, mas a gente não consegue monitorar o vírus, por exemplo, ver como que está surgindo a epidemia, como que está aumentando, apenas com base em teste de diagnóstico, por exemplo, como a PCR em tempo real? Para isso, a princípio, eu diria que não. Por quê? Para esse propósito, as técnicas de diagnóstico, elas não permitem a classificação de genótipos, nem ajudam a identificar as rotas de transmissão ou características que são transmitidas entre aqueles organismos, entre os isolados do vírus. Por exemplo, quais as mutações que aquele vírus carrega ou que estão sendo geradas ao longo da disseminação daquele vírus. Ponto 2.
Os ensaios também não permitem determinar com que rapidez o patógeno está sendo transmitido e em que direção ele está se espalhando. De certa forma, isso permite, mas a gente não pode ter precisão de como isso está acontecendo. Ensaios de diagnóstico, ou método de diagnóstico moleculares e sorológicos também, eles não podem ajudar a identificar indivíduos ligados epidemiologicamente, nem prever futuros surtos. O que isso significa? Que você, ou que a gente, não consegue ligar como que, por exemplo, o vírus, um paciente, o vírus isolado de um paciente na China, como que ele está relacionado com uma cepa que foi sequenciada de um paciente no Brasil, na Europa, e assim por diante. E nem prever futuros surtos com as mutações do vírus ou com as diferenças que o vírus vai adquirindo ao longo do processo evolutivo de uma doença. E também, métodos diagnósticos não podem ajudar a identificar os novos agentes patogênicos, nem a descoberta de novos patógenos. Nesse caso, quando se faz sequenciamento de metagenômica, que muitas vezes pode identificar uma nova variante ou um novo vírus que teve mutações significantes para se tornar um novo patógeno em determinado organismo. Isso é porque a gente deve utilizar dados genômicos e não dados de diagnóstico para epidemiologia ou vigilância genômica. Para epidemiologia genômica, essa técnica ou essa abordagem tem sido utilizada para entender como as doenças infecciosas e o patógeno está sendo distribuído e como que a doença está sendo distribuída no ambiente. A caracterização da história evolutiva e a disseminação geográfica do vírus, geográfica e também temporal, que a gente pode ver como que o vírus está evoluindo geograficamente e também como que está acontecendo as mudanças do vírus ao longo do tempo. E a gente pode usar essas informações e usar a estrutura populacional do patógeno para entender a dinâmica geral da epidemia. Como Bandeira mostrou, acho que na última slide dele, a disseminação das mutações nos vírus do SARS-CoV-2, do ponto de origem da China e as mutações na Europa, na América e nas Américas. Uma coisa importante que eu vou mostrar para vocês, um estudo semelhante que foi publicado, que foi feito e vou adiantar para vocês, eles identificaram três variantes do vírus, com base na mesma análise que Bandeira fez, usando apenas 160 genomas. Eles identificaram três variantes do vírus, de acordo com a distribuição e a variabilidade genética, a partir do ponto de surgimento da doença na China, em Wuhan. E um ponto importante é que você consegue ver o grau de variação do organismo ao longo do tempo e no espaço, como que está ocorrendo essa distribuição. E com a melhoria da tecnologia de sequenciamento, que foi massivamente mostrada ao longo dessa semana, e também a padronização e a melhoria dos algoritmos, pode permitir a investigação de epidemiologia genômica durante o curso de um surto, como está fazendo agora. Também, muitas vezes pode ser usada a genômica para diagnóstico local, para seguir o vírus em tempo real. As ferramentas, como foi falado, para analisar um número muito grande de dados, a gente precisa de ferramentas mais robustas. E a necessidade de avaliar um número grande de genomas de uma única só vez tem se tornado imensamente necessária. Por isso que a gente tem a pangenômica. E
A pangenômica é utilizada para analisar um grande volume de dados, sendo a maneira mais eficiente de obter informações úteis e significativas de um grande conjunto de dados. Então, faz necessário a gente usar um grande conjunto de dados e também usar ferramentas que sejam adequadas para tais análises. Para isso, a maioria das ferramentas de bioinformática é baseada em genes ortólogos e parálogos. Por isso, eu mostrei para vocês lá na genoma comparativa esses termos, que é importante para a bioinformática. Geralmente a gente usa genes ortólogos. Por quê? Porque eles têm um viés evolutivo associado a ele. E a maioria dos softwares, eles categorizam os genes ortólogos, eles calculam os perfis genômicos, ou seja, a distribuição desses genes para cada genoma analisado, e integra anotações dos genes, a anotação dos genes feita, por exemplo, que eu fui mostrar na aula de anotação. Aquela anotação, geralmente, a gente usa como input para esse software, e ele integra essa anotação de genoma à ortologia daquele gene. E, geralmente, esses softwares também, alguns deles já realizam uma análise filogenética, ao mesmo tempo que você faz análise. Então, você vai ser o input dos seus genes, você receber os seus genes anotados, você faz o input e você pode configurar por linha de comando o software para fazer toda a análise. No final, só cabe a você interpretar os seus dados gerados. Aqui são alguns dos mais recentes, na verdade. Fiz o apanhado dos genes dos softwares que são utilizados para a pangenômica. Na verdade, eu não fiz esse apanhado, eu peguei de um livro que foi publicado recentemente, agora, acho que esse último mês, está disponível para download, ao menos eu consegui de graça em casa, que ele lista os softwares que são mais utilizados para a filogenômica, para a pangenômica. Eu diria que ele fez com base na utilização. Esse aqui, Hoari, é um dos softwares mais utilizados e Get Homologous. Embora o Get Homologous, eu acredito, seja o mais completo, mais robusto, mas o Hoari faz bem o seu papel. E uma vantagem que o Hoari ele faz análise muito mais rápida que o Get Homologous. E algumas plataformas que também listam o tipo de input, a interface, a linguagem de programação, sistema operacional e, para quem não tem habilidade computacional de bioinformática, ele também mostra o nível de familiaridade com a bioinformática ou com a programação para a utilização desse software. Eu não concordo tanto com a classificação dele, quanto a isso, mas em alguns casos faz sentido. Por exemplo, a web server, servidores online, geralmente são muito simples de usar. Você só faz input do seu dado e usa as configurações. Muitas vezes você não precisa mudar nada e obtém o seu resultado por e-mail. Eu sou familiarizado com o Hoari, eu usei para a pangenômica de bactéria e também o Get Homologous, e tem funcionado bem, resultados são bem concisos com o que a gente tem visto de biologia do organismo e com o que ele tem dado de resultado. Não só a biologia, mas também a filogenia, entre outros. Aqui, mais alguns, ficar para vocês. São vários. E cabe a você escolher qual você quer usar, ou qual você se sente mais à vontade para usar. Pessoalmente, como eu falei, eu recomendo o Hoari e o Get Homologous para uso. Ele não especifica nenhum que seja específico para vírus. Específico para vírus. Na verdade, a pangenômica em si tem começado a usar a pangenômica para vírus em pouco tempo, principalmente devido ao tamanho do genoma do vírus, é relativamente pequeno. E se pode usar e analisar toda a sequência do genoma por si só, todos os genes, se pode, tipo, 30 genes, 20 genes, dá para você usar
Muito simples, quando você está comparando apenas organismos, mas a nível de espécie. Mas, se, por exemplo, se você ampliar o seu nível de análise, se for a nível de gênero ou subgênero, cabe usar esse software para agrupar aqueles genes que são únicos entre aqueles organismos, aquelas espécies ou subespécies, para fazer sua análise. E de literatura, para quem está interessado, tem esses três para genômica comparativa. Repetindo, é mais voltada para procariotos, mas pode ser aplicado para qualquer organismo. Esse Comparative Genomics é de 2007, mas ainda está bem atual. Ele é da Spring Protocol, que ele lista a funcionalidade do software e também a função, a temática, o background, o que você precisa saber para fazer aquela análise. Um dos editores é o João Setúbal, acho que é da Unesp de São Paulo. Tem trabalhado muito com pangenômica, e esse livro eu super recomendo. Para pangenômica, esse aqui de Pangenome é um apanhado das mais recentes técnicas para pangenômica e metodologias para utilizar. Foi lançado esse mês, está disponível para download de graça, consegui baixar de graça em casa. E Pangenomics, aplicações, desafios e perspectivas, foi lançado no início desse mês também. Não está disponível para download de graça, acho que custa $180 para fazer o download. Também é editado por pesquisadores do Brasil. O Ciomar Soares, da UFMG, acredito, e o professor Vasco Azevedo, da UFMG também. Muito completo, tem aplicações para todas as áreas de conhecimento que você imaginar. Vírus, bactérias, plantas, fitopatógenos e assim por diante. Agora eu vou trazer para vocês, como o Bandeira fez, assim, algumas coisas são bem semelhantes. Bom que eu não vou precisar explicar o que ele já explicou. Algumas aplicações da pangenômica para SARS-CoV-2, onde eles utilizaram um grande número de dados para fazer inferências sobre evolução, filogenia, entre outros. Filogenia e genômica comparativa. A primeira civilização, que é bem simples, mas para os primers recomendados pela Organização Mundial de Saúde para detecção do SARS-CoV-2, foi necessário usar genômica comparativa. Primeiro, esse aqui foi um dos primeiros artigos de SARS-CoV-2 para detecção. E aqui tem dois primeiros genomas de SARS-CoV-2 liberados no NCBI, e a posição de cada gene desenhado, dos 3 pares de gene, e a posição no genoma. E como que foi feita a análise comparativa para desenhar genes? Primeiro, os autores relatam no artigo que, como eles viram que tinha um surto, provavelmente sido respiratória, relacionada a SARS-CoV, eles baixaram todas as sequências que tinham de genomas no NCBI e alinharam. E desenharam os 3 primers sem a sequência do SARS-CoV-2. Depois da liberação desses 2 genomas, eles mapearam os primers desenhados na sequência dos dois genomas, e viram que ele mapeava unicamente com o genoma de SARS-CoV-2. Também mapearam com outros coronavírus relacionados e viram que a sequência do gene mapeava especificamente com a sequência unicamente dos 2 SARS-CoV-2. Então, o primeiro uso de genômica comparativa para SARS-CoV-2 foi desenho de primers para detecção. Uma outra aplicação foi feita, foi caracterizar epidemiologicamente coronavírus com base na origem evolucionária, na origem do vírus, e com implicações na origem do vírus e na ligação ao receptor. A ligação ao receptor, o professor
João Paulo mostrou de manhã, explicando a origem do vírus, mostrou a filogenia e tudo mais, mas eu quero focar aqui na mutação desse vírus. O processo de mutação, como Bandeira mostrou, aqui eles usaram, acredito que 9 amostras, e mutações, as primeiras mutações identificadas no genoma de SARS-CoV-2. Eles foram 4 mutações identificadas no genoma de SARS-CoV-2 no início da epidemia. Isso foi feito com os primeiros genomas analisados. Eles também avaliaram quanto à identidade nucleotídica, por exemplo. Eles viram que a identidade nucleotídica entre os SARS-CoV-2 era muito alta, geralmente acima de 98%. Tanto para aminoácido, eu falo aqui no geral, a média de todas as proteínas. Tanto para aminoácido quanto para proteína. E eles também compararam com outros organismos e viram que essa diferença era bem inferior. Mostra daqui a identidade de SARS-CoV-2 em vermelho e mostrando a variação da identidade nucleotídica entre esses organismos, mostrando que é realmente diferente um do outro quanto à identidade de nucleotídeos. Esse outro trabalho, acho que foi um trabalho que utilizou mais genomas ao mesmo tempo. Eles coletaram no banco de dados genomas oriundos de 59 países, 3.067 genomas de SARS-CoV-2 completos, e fizeram inferência quanto à distribuição do vírus de acordo com a localização e o número de mutações ao longo do tempo, a acumulação das mutações do vírus ao longo do tempo. Aqui é só a representação da posição das mutações no genoma. Aqui só um zoom da proteína S. E aqui uma observação, eles foram feitos em 3 meses, o período de tempo que foram coletados, desde janeiro, os primeiros genomas relacionados, usando o primeiro genoma de Wuhan, foi sequenciado, e eles verificaram um acúmulo do número de mutações ao longo do tempo nos genomas. Por exemplo, pode ver aqui que, à medida que o tempo passa, o número de mutações nos genomas vai sendo acumulado. Aqui do lado, a gente tem a distribuição das mutações de acordo com a região geográfica. Você pode ver o número pequeno de mutações dos genomas oriundos da China. Como mostrei para vocês, os primeiros genomas, 9 genomas analisados, eles tinham apenas 4 mutações que eram interessantes. E aqui, no final, eles encontraram 36 mutações que foram persistentes entre os organismos. As 36 mutações que foram tipo constante na maioria dos genomas. Isso pode ver que o fluxo de mutação segue a taxa de distribuição espacial dos vírus, indicando que, à medida que o vírus vai se disseminando, a taxa de mutação vai ocorrendo, como, por exemplo, pode ver Estados Unidos, Brasil ou América do Sul, no geral, e Nova Zelândia e Austrália, o número de mutações é muito inferior ao da Ásia e da Ásia em geral. Ao longo, isso provando que a distribuição do vírus e as mutações são acumulativas no tempo e no espaço. Aqui uma análise de pangenômica em si, que eles compararam o SARS-CoV-2 com outros coronavírus relacionados e avaliaram
quais as proteínas estavam presentes, quais proteínas que eram as únicas entre genomas e que eram compartilhadas. Trazendo aqui o conceito de pangenômica que passei para vocês de genes core genes e genes acessórios. Do lado aqui vocês vêem só a análise filogenética para mostrar que eles realmente são diferentes, mas o importante aqui é que de todas as proteínas, evolutivamente, 4 proteínas são compartilhadas entre todos os organismos, que comporia o core do genoma, dos genomas analisados por ele. E algumas proteínas são únicas entre genomas. Por exemplo, a notação da OF10 foi presente apenas, na verdade, cito que foi montado ou anotado como artefato presente apenas em SARS-CoV-2. Talvez essa OF tenha alguma importância evolutiva para o desenvolvimento da doença. E, como falei para vocês, que só para finalizar, como Bandeira mostrou, isso aqui é bem semelhante, usando o mesmo software que foi feito. Eles utilizaram 160 genomas coletados com uma grande distribuição espacial: China, Estados Unidos, Canadá, Europa, Austrália, México e Brasil. E, como eu falei, com base na mutação, a mutação não sinônima, eles agruparam não sinônima, que como a Bandeira falou, que é quando tem a mutação no nucleotídeo, altera o aminoácido formado. Eles dividiram todos os genomas analisados em 3 subgrupos, ou 3 variantes do vírus. Foi o primeiro trabalho para categorizar em diferentes, vamos falar, estirpes ou variantes do vírus. E o que foi visto aqui? Foi visto que a variante B está mais restrita à Ásia, o ponto de surgimento da pandemia, e que essa variante ela precisa sofrer alguma mutação, ou sofre a mutação logo que ela sai da Ásia. A variante C está presente basicamente nas Américas e na Europa, como vocês podem ver aqui. Eles usaram isolado do Brasil, pode ver aqui que ele aparece como uma grande diferença em relação a alguns outros da Ásia e da Europa também. É como se aumentasse o número de mutações, ou isso mesmo, o número de mutações. E a variante A, também presente na China e na Ásia, mas também a variante que predomina nos Estados Unidos, que é o azulzinho. E aqui a origem, que seria, está mais distante, a origem do coronavírus de morcego, que deu a origem a todos os... Seria a possível origem, como se acredita, do coronavírus, do SARS-CoV-2. E essa figura que vocês já viram, mas é só para ilustrar mais uma vez como que a análise pangenômica, análise um grande número de dados, pode inferir sobre a distribuição espacial e o acúmulo de mutações de patógenos ao longo do tempo. Já foi mostrado para vocês já devem ter visto a animação também, e do surgimento da China, e a gente consegue ver o nível de distribuição de origem temporal e espacial ao longo do tempo. E eu quero frisar aqui que isso aqui, a diferença nos grupos filogenéticos é devido ao acúmulo de mutação nos genomas, principalmente na OF1B, que é o laranjinha. Também gostaria de agradecer, estou terminando, gostaria de agradecer a CAPES, que é quem fomenta meu doutorado, a Federal Rural de Pernambuco, onde é meu ponto principal, a UFPE, onde eu estou também locado, junto com o Lab, o professor Valdir, e ao grupo Lab UFPE,
que é onde eu passo a maior parte do tempo quando não estou na rural. Na verdade, a maior parte do tempo do meu doutorado passei no lab. É, gente, pronto para perguntas.